da Paisagem, que também chamam o Laboratório da Paisagem, também chamado de LAP, é assim que vocês dizem? Imagino que sim. É afiliado à Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi criado em 1997 pelas professoras Estael de Alvarenga Pereira Costa, a nossa presidente agora do PNUM, Marieta Cardoso Maciel e Maria Cristina Villefort Teixeira, que também está aqui com a gente hoje. O LAP tem como objetivos estudar a evolução e padrões de morfologia urbana de cidades brasileiras, aprofundar o conhecimento sobre o planejamento interpretativo, conceitos e metodologias, construir um arcabouço conceitual e metodológico e alternativo para o desenvolvimento urbano e regional, formar e aprimorar corpo de pesquisadores para atuação em planos de desenvolvimento regional, com repercussões no ensino de graduação e pós-graduação. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, os resultados de suas pesquisas foram publicados em livros, capítulos de livros e artigos científicos. Desde a sua fundação, o laboratório foi responsável pela organização de diversos eventos científicos, sejam nacionais e internacionais, e de atividades de extensão, com a coordenação de planos diretores participativos e projetos de espaços livres públicos. Hoje vamos ter, então, aqui 3 apresentações, imagina, e passava a palavra, então, à professora Estael, acho que deve ser ela que começa a apresentação, e que ela também já apresentasse o grupo, as pessoas que vão apresentar hoje. É um prazer ter vocês por aqui. Muito obrigada por aceitarem o convite e pela presença de todos também. Obrigada, Silvia. Gabriel, vamos começar? Você pode com- Gente, vocês estão conseguindo ver? Tá bem. Estamos, só não está em tela cheia. Agora sim. Agora já está. Sim. Tá bom. Ótimo. Então, a gente vai apresentar o Laboratório da Paisagem, que principalmente está correndo, Gabriel, peraí, Tá bom. volta lá. O Laboratório da Paisagem, que se estabeleceu no Departamento de Urbanismo e Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Pode passar. Pode passar. Então, não quero voltar lá na imagem, por favor. Essa é a nossa cidade, onde que praticamente a gente atua. São muitos projetos elaborados, não só nessa cidade, que é a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas também no estado todo de Minas Gerais. Pode passar. Então, na nossa apresentação, nós vamos falar sobre a origem, criação e desenvolvimento do LAP, que é o Laboratório da Paisagem. O LAP hoje temos uma participação nas pesquisas dos alunos de pós-graduação e dos alunos de graduação. Pode passar. A origem, criação e desenvolvimento. Então, essa parte, Cristina e eu vamos falar. Pode passar. Então, como disse a Silvia, ele foi criado em 97 pelas professoras, por mim, Estael de Alvarenga Pereira Costa, Marieta Maciel e Maria Cristina Villefort Teixeira. E nós temos como objetivos estudar a evolução e padrões de morfologia urbana de cidades brasileiras, aprofundar o conhecimento sobre o planejamento interpretativo, conceitos e metodologia, construir arcabouço conceitual e metodológico e alternativo para o desenvolvimento urbano e regional, formar e aprimorar corpo de pesquisadores para atuação em planos de desenvolvimento regional com repercussão no ensino de graduação e pós-graduação. E eu tenho muito orgulho de falar que, após 27 anos de criação, todos esses objetivos foram praticamente cumpridos. Pode passar. Então, ao longo dessas mais de 2 décadas, os resultados das pesquisas foram publicados em livro, capítulo de livro e artigos científicos, e desde a fundação, o laboratório também foi
convidado para organizar eventos científicos nacionais e internacionais. O ENEPEG, em 2014, o ISUF, International Seminar on Urban Morphology, em 2007, em Ouro Preto, e outros. E também tivemos várias atividades de extensão, como a coordenação de 6 planos diretores participativos de cidades mineiras e projetos do espaço livres públicos. Pode passar. Então, em 97, a gente inicia como um núcleo de pesquisa em desenho ambiental, um núcleo no CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Brasileiro, e foi criada por mim, por Marieta, e eu era líder do grupo. Em 2008, fomos convidados para integrar uma rede nacional de pesquisa que chama o Quadro do Paisagismo Brasileiro nas Cidades, Sistema de Espaços Livres. Então, foi necessário, então, criar um laboratório e ele, então, se integrou nessa pesquisa. Pode passar. Então, eu vou levantar todas as pesquisas que a gente passou, que fizemos. Somos parte de 3 grandes redes de pesquisa. O International Seminar on Urban Morphology, o Portuguese Network on Urban Morphology e o COAPACEL, Sistema de Espaços Livres nas Metrópoles Brasileiras, esse coordenado pela USP, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Pode passar. Então, nós temos várias linhas de pesquisa. Então, cada um dos integrantes do laboratório coordena alguma linha. A morfologia urbana, que é coordenada por mim, e essa linha versa sobre abordagens morfológicas, conceitos, métodos, escolas, sincronicidades e coincidências, construindo abordagens para caracterização e compreensão das formas urbanas da cidade contemporânea. A professora Gisela, por outro lado, ela coordena as pesquisas, linha de pesquisa da história do urbanismo e da urbanização. E essa linha contribui para o entendimento sobre a história do urbanismo, urbanização no Brasil e na América Latina. A linha paisagem e ambiente se relaciona às temáticas do planejamento urbano e da sustentabilidade das paisagens. E o sistema de espaços livres, que é a linha vinculada à rede do PACEL, analisa os espaços livres, públicos e privados. Essas 2 linhas são principalmente coordenadas, eram pela professora Marieta, e hoje tem o apoio da professora Cristina, da Maria Manuela, e vários outros integrantes, Karina Simão, vários outros integrantes da equipe e do laboratório. Pode passar. Então, nós começamos pesquisas que tiveram apoio dos órgãos de fomento, tanto estadual quanto nacional. O primeiro dele foi um sistema de espaço livre, sustentabilidade ambiental no município de Itabira, que foi financiado pela FAPEMIG, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O outro, também pela FAPEMIG, foi o Sistema de Espaço Livre e Constituição da Esfera Pública Contemporânea, estudo de casa em metrópoles, cidades novas, territorialidades urbanas brasileiras do Núcleo Belo Horizonte. E aí, na CNPq, nós já entramos com os elementos tipos morfológicos do Sistema do Espaço Livre do município de Belo Horizonte. Pode passar. De 2010 a 2015, nós
submetemos de novo esse tipo de pesquisa, esse na FAPEMIG, que foram os elementos tipos morfológicos dos espaços livres, já trabalhando borda do município de Belo Horizonte. Outra pesquisa que foi pela FAPEMIG foi Encontro de Mentes, e aí a gente queria estudar os conceitos comuns e abordagens diferenciadas nas escolas de morfologia urbana. E, por outro lado, também continuando com a pesquisa do Coapacel, nós submetemos o outro projeto de pesquisa, que foi o Sistema de Espaço Livre e Forma Urbana da Cidade Brasileira. Aí já trabalhando com áreas específicas da conurbação. Esse foi o vetor norte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Pode passar. De 2010 a 2015, a professora Cristina, dentro do Coapacel, ela coordenou uma pesquisa que trabalhava os espaços livres nos conjuntos habitacionais de Belo Horizonte. Por outro lado, eu queria estudar sobre a influência da morfologia urbana com os grandes arquitetos brasileiros. Então, essa pesquisa era sincronicidade nas escolas de morfologia urbana e os paradigmas sociais. E ainda continuando no sistema de espaço livre, a professora Marieta coordenou, então, uma pesquisa no vetor oeste da região metropolitana de Belo Horizonte. Pode passar. De 2000 a 2019, 2015 a 2019, nós tínhamos duas pesquisas. Uma, urbanista, Radamés Teixeira da Silva, que foi um grande professor que tivemos e um grande urbanista, e as contribuições da sua trajetória acadêmica, projeções e projetos. E, por outro lado, a gente queria estudar o paradigma da preservação cultural brasileira e sua interface com a escola inglesa e italiana de morfologia urbana. Pode passar. Outro trabalho foi uma pesquisa muito sofrida, mas necessária de ser feita. Foi um estudo que fizemos em conjunto com a professora Maria Rita, do Instituto de Ciências Biológicas, do UFMG, para estudar modelos de recuperação da paisagem da mata ciliar e áreas urbanas sob impacto dos rejeitos da barragem, da mineração Samarco, que fala, enfim, sobre a destruição de uma barragem que destruiu praticamente quase todas as cidades ao longo do Rio Doce. E também fizemos um estudo sobre a reconstrução de Bento Rodrigues, que foi o principal povoado destruído, e a memória de lugar. Pode passar. Temos também, no final, territórios e fronteiras nos conceitos não concluídos na escola de morfologia urbana. Esse era do CNPq, abordagens contemporâneas para os conceitos inconclusos nas escolas tradicionais de morfologia urbana, e já entrando num espaço mais específico, o papel dos conceitos morfológicos na caracterização da transformação das unidades da paisagem. E aqui é a Maria Manuela trabalhando, então, nos mapas de Ludlow, feita por Konzen, em que a gente tentava interpretar o que o professor alemão tentava mostrar nesses mapas. Pode passar. Outra pesquisa que era desenvolvimento da primeira pesquisa é o urbanista Radamés Teixeira da Silva,
aí já trabalhando com suas proposições e projetos, e principalmente aspectos relacionados à drenagem em Belo Horizonte, especialmente na área central. Todos esses coordenados pela professora Maria Cristina. Pode passar. E agora eu passo a minha fala para a Cristina. Obrigada a todos. Vou voltar. Volta um, por favor, Gabriel, porque eu vou falar sobre o ensino e vou falar sobre a extensão, tá? Que são partes complementares também, né, do nosso laboratório. Bem, no ensino, tem alguns fatores que nos moveram muito, que a gente tentava sempre dar condicionantes para que se efetivasse na prática, né? Que a gente estava ali nas disciplinas e acho que isso era importante. A primeira delas era fazer uma análise integrada entre a paisagem e a morfologia. A gente tentava fazer essa correlação, porque uma complementação criava um entendimento muito maior, né, do contexto com o qual a gente iria trabalhar. E outra coisa interessante também em relação ao ensino era que as disciplinas optativas a gente sempre trazia não só alunos da graduação, mas da pós-graduação, mas também da graduação. Isso enriquecia demais, embora fosse, nossa, mas como que ia ficar uma questão de você pode trazer, você pode até diminuir a relação com o conteúdo? Não, mas um motivava o outro. A experiência tem mostrado isso para nós com muita frequência. Um outro ponto também em relação ao ensino, que tem a ver com a extensão, é que o tempo inteiro houve uma necessidade muito clara de trabalhar tanto pesquisa, extensão e o ensino correlatos. Isso vocês vão observar, principalmente na extensão, porque houve as pesquisas e, a partir da pesquisa, houve trabalhos de extensão. Então, trazia essa possibilidade também de vincular com a possibilidade de ensino. Pode passar, Gabriel, por favor. Bem, na graduação, por um bom tempo, por cerca de 18 anos, né, nós trabalhamos, eu já aposentei, mas enfim, trabalhamos com um projeto integrado de arquitetura e urbanismo, que é o PIAL. Essa disciplina é uma disciplina interessante, por quê? Porque ela contemplava dois departamentos, tanto o departamento de projeto quanto o departamento de urbanismo. Isso era interessante porque os professores tinham visões diferentes e a complementação se dava para a melhor evolução desse ensino, né? Essa disciplina ela se desenvolvia sempre em ateliê e os temas abordados sempre eram algumas situações muito atuais da cidade. Geralmente era Belo Horizonte. Nós fizemos uma vez só fora de Belo Horizonte, sabe? E vinculado sempre a alguma questão que é emergente na cidade. De um modo geral, era a mobilidade. Né? Tá? E, assim, dentro da disciplina tinha dois aspectos. O primeiro, que era um pequeno seminário em que era desenvolvida uma análise sobre um lugar a ser estudado, e com isso a gente trazia muito a questão da análise morfológica, né, na questão tripartite lá, né, do uso e ocupação do solo, do plano urbano e dos tecidos, né? Chegando até a fazer a tipologia também, né? Fazendo uma base das tipologias para a formação desses tecidos, que era muito interessante. E depois a gente fazia uma análise muito rápida, era bem, bem rápido, porque o foco era o projeto. Né? Era o projeto tanto urbano quanto o arquitetônico, que os alunos tinham que desenvolver o projeto urbano e o projeto arquitetônico, um dos elementos dentro desse contexto. Né? Então, fazia-se também uma análise socioeconômica e fazia-se colhiam-se opiniões sobre as vivências das pessoas, os viventes das pessoas, né? Sobre os principais problemas. A outra disciplina, essa disciplina ela foi muito eficiente e assim, ela era quase assim, o bicho-papão do nosso curso, mas ao mesmo tempo, ele no sentido de ser, não, porque é muita coisa para fazer, porque é muito extensa e tal, mas ela dava um feedback interessante e os alunos reconheciam isso no final do curso, sabe? A disciplina Terra Urbana e Urbanização, ela é dada tanto para a pós-graduação quanto para a graduação. Ela é oferecida na graduação, mas alunos de pós-graduação também frequentam. Ela é aberta a alunos de pós-graduação e ela trata das formas de acesso à terra
dentro da urbanização brasileira, né? Bem, na pós-graduação, nós a disciplina Fundamentos de Conservação, Planejamento e Gestão do Território, que é uma disciplina obrigatória, o nosso programa, ele é um programa interdisciplinar. Então, assim, as professores que trabalham nessa disciplina têm as visões diferenciadas. Então, tem a professora Maria Rita da Biologia, tem a professora, a professora Estael da Morfologia, tem a professora da Gisela que fala sobre urbanização. Então, assim, é uma tônica e muito, muito também focada, principalmente, você sabe que Minas Gerais é um estado que tem muita mineração. E essa atividade minerária, ela às vezes, tem sido danosa, né? Em função disso, aspectos vinculados principalmente às questões de mineração e gestão desse território, elas têm sido abordadas, né? A disciplina de planejamento histórico é exatamente ver como que esse planejamento, ao longo do tempo, foi desenvolvendo e como que pode dar diretrizes para que dê um manejo adequado para a evolução desse aprendizado, né? Outro tópico que é optativo, e a outra optativa é a morfologia urbana, que tem tido uma demanda muito boa, muito grande, porque, assim, despertando para ver como que a tendência, né, das escolas inglesas, da escola italiana, como que ela pode ser gerada em cima dessas aplicações, né? Ela é optativa também. Principalmente, a gente tem trabalhado muito nas cidades históricas, porque as cidades históricas têm tido vários comprometimentos, não só da área de mineração, mas do turismo, de outros impactos também dessas atividades, né? Tá? A outra disciplina, estudos sobre as paisagens e as suas escalas, que traz uma abordagem das bordas, tanto lá das bordas metropolitanas, mas ela vai passando, inclusive, para todas as inserções e essa morfologia dentro desses espaços livres, dentro das cidades estudadas, né? Pode passar, Gabriel, por favor. Bem, em relação à extensão, como a gente já estava vendo, a extensão ela é fundamental porque ela traz para a gente a relação dessa aplicação que vem sendo trazida na pesquisa, né? E isso a gente teve essa vivência maravilhosa em 2006, que envolveu alunos de graduação, de pós-graduação. Nós fizemos 6 planos diretores em Minas Gerais, depois vou falar um pouquinho sobre eles, e com isso a extensão também ela trazendo essa vinculação e participando, tendo a participação de alunos de graduação, junto com professores, tem uma possibilidade de uma troca e de um crescimento muito grande. Então, a gente fica orgulhosa de saber que isso aí tem permanecido, né? Tá? Grande parte das atividades de extensão está vinculada ao nosso programa de pós-graduação, sabe? Porque ele, pelo fato de ser interdisciplinar e de ser uma fonte também que pode ser de abrir para o mundo. Então, a gente tem usado essas possibilidades para expandir esse conhecimento, né? Em 2010, além da nossa linha do tempo aí, em 2010 e 2011, nós fizemos 3 os PLIS, que são Planos Locais de Habitação de Interesse Social, que foi dentro do projeto que surgiu na crise de 2008, surgiu a possibilidade de chegar numa condição de criar uma habitabilidade e gerar uma habitação para mais pessoas, né? Então, o PLIS, o foco do Plano Local de Habitação de Interesse Social era exatamente esse. A Escola de Arquitetura, junto com o LAP que fez junto com a Escola de Arquitetura, os planos de 3 municípios. Vou te passar, Gabriel. Bem, em 2012, surgiu o primeiro curso que a gente fez sobre morfologia urbana, que foi ministrado pelo laboratório em Tiradentes. Então, a parte teórica foi feita em Belo Horizonte e a parte prática a gente fez em Tiradentes, que era uma cidade histórica, que apresentou fundamentalmente os impactos da urbanização e os impactos do turismo e os impactos da mineração nessa área, principalmente na expansão urbana, porque surgiram também outros condomínios, que surgiram condomínios nas franjas da cidade, que comprometiam extremamente a paisagem, e além de comprometer a paisagem,
inclusive comprometia o modo de vida dos seus habitantes. Esse livro, esse curso, ele depois trouxe como produto um e-book, tá? Foi lançado em 2019, se eu não me engano. 2015, nós tivemos um curso de extensão que foi ministrado pelo professor Ian Morland, que é um professor britânico, que ele é sediado em Hong Kong, e ele trouxe para nós as influências do Model Company Towns, né? Cookie Towns, que ele trouxe, e a gente fez uma aplicação disso em Nova Lima, uma cidade que tem todas as características, inclusive tem uma mineração, uma exploração de ouro lá na cidade de Antigo, uma mina de ouro lá muito antiga, de origem inglesa, e que fizemos uma boa avaliação sobre isso dentro da Constituição e da morfologia da cidade, né? Em 2017, como a professora Stael já trouxe, teve a pesquisa direcionada pela professora Maria Rita, e fizemos um trabalho de extensão de recuperação da paisagem de Mariana, né, sob coordenação da professora Maria Rita, né, principalmente que trabalhava a mata ciliar num aspecto e os processos de como que as áreas urbanas foram impactadas com a atividade da mineração, principalmente com o rompimento dessa barragem, né? Bem, pode passar, por favor. Bem, dos planos diretores, dos 6, foram solicitados para o departamento pelo laboratório, várias cidades que recorreram pelo nosso auxílio, né? O Cerro, o plano diretor participativo do Cerro, que é uma cidade histórica, que tem minerária e tem exploração, tem também atividade próxima a Brasília, né, no setor, não, próximo, não é do Cerro, é para o norte, né? Sete Lagoas, que ela consta no colar metropolitano de Belo Horizonte. Paracatu, noroeste do estado, tá? Que é uma cidade característica, que é uma cidade também histórica, e tem a mineração também incidente na região. Ela é próxima a Brasília, né, capital do país, do Brasil, e as 3 cidades na zona da Mata Mineira, que são Cataguases, Leopoldina e Muriaé, né? Os planos locais de habitação de interesse social, eles foram elaborados vinculando sempre a questão da pesquisa e do ensino, né, trazendo sempre os alunos para participarem também, em Varginha, que é no sul de Minas, em Barbacena, que é na área próxima, no caminho para o Rio de Janeiro, e na região de Itaúna, que faz parte do Colar Metropolitano de Belo Horizonte. O plano local de habitação de interesse social em Varginha, ele foi muito eficaz, que tudo depende da vontade também, da boa vontade de todo o sistema, né? E depois eles avançaram já com o projeto de lei, e, além disso, também tiveram a participação de inovar com o projeto de saneamento básico. Esse já avançou também na cidade. As demais estabeleceram só a questão do plano de habitação mesmo. Pode passar, Gabriel, por favor. Tá. Bem, quais os eventos que organizados pelo laboratório ao longo do tempo, né? Teve o ENEPEA, que foi em 2004, né, que foi o Encontro Encontro Nacional de Ensino de Pesquisa de Paisagismo e em Escola de Arquitetura, que foi aqui em Belo Horizonte. Em 2007, que teve o ISUF, né, International Seminar on Urban Form, que foi em Ouro Preto. Aliás, acho que foi assim, o que mais chamou atenção, porque teve um público e um número de participantes assim, surpreendente, né? E Ouro Preto é uma cidade histórica, então isso também tem a demanda, né, de todo esse patrimônio mundial. Em 2008, teve uma oficina do Coapacel, a primeira oficina do Coapacel, tá? Eu vou falar sobre ela. Pode passar, Gabriel, por favor. Em 2017, a segunda oficina do Coapacel, que ela trouxe um estudo sobre os espaços livres da região metropolitana, do vetor norte da capital, da região metropolitana de Belo Horizonte, que foi convertido também no e-book, né? E em 2014, de 2014 a 2019, nós tínhamos um seminário
que era o Habitar. O Habitar, ele era interessante porque ele tinha três eixos principais, que era a produção do habitar, as políticas públicas e o viver a cidade. Eram eixos interessantes, depois ele acabou se perdendo por conta de pandemia e não foi retomado por enquanto, mas é um seminário interessantíssimo, sabe? Já trouxemos pessoas que contribuíram muito para a discussão sobre esse tema. Pode passar, Gabriel, por favor. Bem, em relação à oficina, a primeira oficina do Coapar, né, que é o Sistema de Espaços Livres e Constituição de Esfera Pública, foi feito um mapeamento assim, rigoroso de todos os espaços públicos e de lazer vinculados, constituídos dentro do mapa de Belo Horizonte. E interessante também que trouxe foi porque assim, nós temos a Lagoa da Pampulha, que foi no fim dos anos 40, que ela foi inaugurada, né? Por favor, põe aí, Gabriel, por favor, no cursor, no mouse aí, tá? A Lagoa da Pampulha, exatamente. E existe um eixo simbólico, que é um grande centro de lazer, o Lagoa da Pampulha, que tem obras do Niemeyer, ela assim, um ponto turístico interessante da cidade. Nós temos o Parque Municipal, né, que está dentro, na área central da cidade, tá? E o Parque das Mangabeiras, e esse eixo simbólico dos principais eixos, e o Parque Municipal é o principal parque urbano da cidade. E tem o Parque das Mangabeiras, que ele faz já parte da Serra do Curral, que é um vetor sul da cidade, né? Tá? Pode passar, Gabriel, por favor. A segunda oficina do Coapar é a que traz as bordas do vetor norte da região metropolitana, e ela contemplou essencialmente três cidades que eram cidades dormitório. Então, a nossa preocupação foi exatamente buscar como que essas cidades dormitório estão se tornando cidades reais, né? Cidades independentes, né? No caso de já ter alguma autonomia. Santa Luzia, que já tem criado um polo industrial, já tem um longo tempo, mas ainda tem uma vinculação muito grande, porque tem bairros muito próximos que vinculam com as atividades relacionadas a Belo Horizonte, que é o núcleo da região metropolitana. Ribeirão das Neves ainda permanece como uma cidade, é o que mais ainda, que não desenvolveu tanto, que ainda permanece como uma cidade mais, tem uma tendência a cidade dormitório que está com menos autonomia, e Vespasiano, que já tem o centro industrial, claro, né? Outra coisa que chamou atenção nessa oficina também foi que existem fatores indutores muito claros aí. Primeiro foi o aeroporto, que está sendo colocado nessa região. Depois tem a própria linha verde, que é a rodovia que liga a cidade, o centro da cidade, ao aeroporto. E tem o Centro Administrativo do Estado, que foi criado aí, obra até do Niemeyer, tá? Questiona-se, né, a localização, mas trata, antes de tudo, as relações desse espaço livre com as questões ambientais e como que esses agentes transformaram a região, que foram muitas as transformações. Né? Pode passar, por favor. Esse resultou no e-book, no próprio e-book, que eu já falei para vocês. Pode passar, por favor, Gabriel. Bem, em relação aos produtos, os principais, né, produtos, o primeiro deles, que foi, assim, foi inédito, foi um ponto inicial, assim, foi pioneiro no Brasil, que foi o Fundamentos de Morfologia Urbana, que, assim, foi a primeira obra que a gente teve de vulto, que ela serve como uma referência, né? É o Fundamentos da Morfologia Urbana, que é de autoria da professora Estael de Alvarenga e Peixe Pereira Costa e da professora Manuel Gimler, né? E ele traz um estudo teórico sobre as escolas de morfologia urbana e depois fazem uma aplicação em Ouro Preto, né? Esse trabalho foi feito em 2015, já está na segunda edição, né? Tá? Próxima, Gabriel, por favor. Tá? Os modelos das companhias industriais e seus reflexos nas cidades brasileiras foi consequência do curso ministrado pelo professor Ian Morley, pela colaboração da professora Karen e do professor Renato também, né? Renato, não lembro. E da professora Estael e todo o pessoal do laboratório, né?
Foi feito um estudo em Nova Lima, porque a Nova Lima já apresentava todas as condições já que foram faladas, né, da constituição das companhias industriais numa cidade brasileira. É uma cidade minerária, uma cidade antiga que traz toda essa morfologia ficou adequada, né? Pode passar, por favor. Em 2021, foi lançado o livro dos Espaços Livres em Paisagens Conurbadas, que é o Vetor Norte, foi esse que eu citei para vocês agora, né? Que trata das bordas de São João, de Santa Luzia, Ribeirão das Neves e de Vespasiano, né? Próximo. Em 2023, foi a Morfologia Urbana de Tiradentes, que, embora esse curso tenha sido ofertado em 2012, ele ainda apresentava condições muito atuais para mostrar como que a cidade, que é uma cidade turística, é uma cidade histórica, é uma cidade turística, e como que essa atividade vem impactando o desenvolvimento da cidade, influenciando não só o modo de vida das pessoas, mas também de morar. Então, tem assim, uma assim, inferência enorme de condomínios, uma implantação de vários condomínios que afetaram muito a cidade, e não só a cidade como modo de vida, mas a sua paisagem, né? Bem, a próximo etapa, agora que é a principal, que a gente vai mostrar mesmo o que está acontecendo hoje, eu passo a palavra à professora Gisela. Muito obrigada. Bom, Cris, muito obrigada. Eu vou tentar ser bem rápida e sucinta, porque a gente já passou um pouquinho do horário previsto. Quer dizer, do horário não total, mas né, do que a gente estava imaginando. E aí, só explicando assim que eu me juntei a essa equipe, né, tive a sorte de me juntar a essa equipe em 2016, né, que eu ingressei na UFMG. Na verdade, eu dava aula na Estadual de Maringá, me formei na UFSC, né, tinha uma outra trajetória e tive muita sorte de entrar na equipe, né, da Estael e da Cris, primeiro de Piau e depois do LAP, né? E com a aposentadoria da Stael e da Cris, né, Stael gentilmente passou a coordenação, né, do laboratório para mim e para o professor Felipe. Gabriel, pode passar? E nós estamos aí tentando, né, manter a chama acesa desse laboratório, né, que é um laboratório que congrega hoje uns 16 pesquisadores dentro do espelho, né, do CNPq. Aqui eu botei as fotinhas, né, estão faltando muitas, mas eu botei as fotinhas daqueles colaboradores mais, né, frequentes do laboratório, né, então, né, temos, né, a Cris, que está aqui, né, a Manuela, que infelizmente não pôde vir hoje, né, a Maria Rita, da biologia, né, com quem a gente faz muitas pesquisas, a Luciana Bragança na área de paisagem, né? A Marina, né? O André Tiné, né? O Henrique, o Edilson e a Karen, né? São pessoas que volta e meia a gente está trabalhando, mas tem muitos outros, né? Que a lista é grande, porque o que acontece no LAP é que, em geral, aqueles que se formam no LAP acabam, né, sendo agregados ao grupo de pesquisa, continuam contribuindo com o grupo de pesquisa. Pode passar. Bom, em termos de pós-graduando, hoje, né, nós temos aí uma lista, né, que são pós-graduandos de mestrado e doutorado, né, então nós temos Antônio, que é, na verdade, uma cocutela, né, com a Universidade de Sevilha, Estael, não é Sevilha, não, né? Valência ou Sevilha, eu já não lembro mais. Temos a Eliette, que é orientanda de doutorado da Cris, o Elias, que é orientando da Stael, a Jandira, que é minha orientanda, Letícia, minha orientanda, Patrícia Lorena, da Cris, Matheus, né, Maia, que em breve vai, né, ser um egresso, né? Que é meu orientando, Thalita, orientanda da Stael, e o que orientanda da Cris, né? E nós temos um grupo de bolsas de iniciação científicas, né, que estão aí vinculadas a diferentes projetos. Hoje nós temos a Bruna, o Gabriel que vai apresentar, a Lara, a Letícia Andrade, porque nós temos duas Letícias no LAP, esse é um problema,
Volta e meia a gente tem que dizer qual Letícia a gente está falando, né? A Sofia e a Thaís, né? Esse grupo às vezes oscila, às vezes a gente tem mais bolsistas, menos bolsistas, e isso é mais ou menos o que temos hoje. Pode passar. Bom, nós estamos desenvolvendo dois projetos de pesquisa no LAP, né? Um é ligado à linha de pesquisa de História do Urbanismo e da Urbanização, se chama Terra Urbana e Bem Comum. Trata, na verdade, sobre o movimento, sobre o que aconteceu com movimentos favelados, né, entre o golpe de 64 e a aprovação do Profavela. É um projeto que conta com financiamento da FAPEMIG. Na equipe estamos eu, Marcos Felipe Sudré, né, Maria Manuela, que não está aqui, a Estael, o André Tiné e a Letícia Garduzzi, além dos bolsistas de iniciação científica, que são Bruna, Gabriel, que vai apresentar hoje, Lara, Letícia Andrade e Sofia. Bom, temos um outro projeto de pesquisa, que é o projeto Mapas, é um projeto que, na verdade, está sendo desenvolvido já há uns 2 anos, em parceria com outro laboratório da Escola de Arquitetura, que é o GPT, e com o Departamento de Ciências de Dados e Computação, o DCC, e que tem financiamento da Ferrovia Centro-Atlântica, porque, na verdade, é uma pesquisa de inovação, né? Uma pesquisa de inovação e desenvolvimento, né? E se volta, na verdade, ele surgiu de uma demanda da própria ferrovia, né? De criar instrumentos para a gestão territorial dessa ferrovia, que eles têm a concessão pública, né? No Brasil, as ferrovias são públicas, são concedidas, e eles precisavam de um instrumento aí de planejamento territorial para poder fazer o controle, né, e o planejamento dessa ferrovia. Bom, o LAP especificamente está contribuindo dentro dessa pesquisa com o eixo que a gente chamou eixo 1, que na verdade é análise territorial, indicadores e interoperabilidade. Da equipe do LAP estamos eu e o André Tiné, e temos como bolsista de C, e era isso que eu estava falando, que volta e meia muda, né? Mas a gente, em geral, tem umas 4 bolsas dentro desse projeto, que é a Thaís, o Augusto, o Caio e a Wisla. Pode passar. Bom, eu vou tentar falar bem rapidinho das pesquisas, porque para não, né, atrasarmos muito, mas a pesquisa Terra Urbana e Bem Comum, como eu falei, ela tenta entender o que aconteceu com esse, né, movimento dos favelados. Nós tivemos em Belo Horizonte uma Federação dos Trabalhadores Favelados entre 59 e 64, ela foi super ativa, né? Ela tinha semanário, um boletim próprio, ela era organizada, tinha uma representação em cada uma das favelas, ela organizou ocupações organizadas, né? Planejadas em 63, né? E quando se tem o golpe, ela é interditada, ela passa, né, a ser proibida, né? Muitos dos seus líderes são presos, né? Pode passar, Gabriel. E a gente tem, né, em meados dos anos 70, a formação da União dos Trabalhadores da Periferia, que se diz vinculada a essa Federação dos Trabalhadores Favelados. Na verdade, são as mesmas figuras que estão à frente, são as mesmas lideranças nas favelas que estão à frente. A gente vai ter, né, à medida que a gente vai tendo essa lenta abertura, né, que começa, né, com o Geisel, né, a gente vai começar aí a ter a organização da Pastoral das Favelas, que vai servir de guarda-chuva para esse movimento, e vai ter uma sequência de congressos dos favelados que são organizados entre 80 e 82, que vão pressionar, né, o poder público, né, e a gente vai ter aí, em 1980, primeiro, a formação do PRODECON dentro do governo do Estado. Depois, a Plambel fica responsável por desenvolver o projeto de lei, a minuta do Profavela, que vai ser a primeira lei no Brasil, né? Esse é o interesse da pesquisa, que regulariza favelas dentro do ambiente urbano brasileiro, né? Legitimiza a sua existência. Pode passar. Bom, então o nosso foco é tentar entender o que aconteceu entre, né, esse movimento super organizado da década de 60 e esse movimento que vai ser super organizado no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? E aí a gente está tentando usar a morfologia urbana
como uma fonte, como um documento. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem um levantamento de favelas em 1966 que aponta que tinham 79 favelas em Belo Horizonte. Em 84, o decreto que regulamenta o Profavela reconhece 144 favelas. Então, a gente tem aí uma ampliação de 65 favelas dentro desse período, né? E, diga-se de passagem, um período em que a gente tem uma política de desfavelamento dentro de Belo Horizonte, a gente está tentando entender aonde surgem essas favelas, como surgem e quais são os processos que estão envolvidos. E aí, a análise da constituição desses textos, tanto da localização delas, o entendimento da relação delas com a estrutura fundiária, mas a análise, né, pormenorizada do crescimento dessas favelas nos dá indícios para saber se elas são organizadas ou não são organizadas, como é que elas surgem, né? Então, em termos de fontes, a gente usa esse levantamento, que é um levantamento, né, da Secretaria do Trabalho do Estado, de 66, que é o marco para a gente ter a noção das favelas. A gente tem uma série de mosaicos de levantamentos cartográficos de Belo Horizonte, 72, 79 e 89. A gente tem os voos de 53, de 67 e parcialmente de 80, na verdade, parcialmente de 67 e inteiro de 80, né? E a gente tem alguns levantamentos que foram construídos dentro desse contexto de busca de instrumentos para a regularização dessas favelas, né? Então, um é o estudo de caso da Cafesal, que foi feito pela Estael, outro é o próprio levantamento da Vila CEMIG, que foi feito pelo Prodecon e que serviu de base para a regularização fundiária da CEMIG. A CEMIG é o primeiro, né, primeira vila a ter a regularização fundiária. Pode passar, Gabriel. Vou passar, então, só para a gente situar, vou pegar um caso, né? Então, a gente está fazendo esses mapeamentos de vendo, né, década a década, o que vai surgindo nessas cartografias, o que a gente consegue identificar de favelas novas. E eu vou mostrar aqui o caso da Vila Semig, que aparece em 72, né? Então, já não, né? Justamente no momento em que não tem nem o TP, nem a Federação dos Trabalhadores Favelados, pode passar, Gabriel. E ela está localizada, percebam, num local que é distante da mancha urbana, quer dizer, na verdade, está dentro da mancha urbana, mas é distante da área formal aprovada, né? Isso são dois processos diferentes. Bom, só para a gente entender, a Vila Semig se insere dentro da Regional do Barreiro, em Belo Horizonte, né? Essa é uma regional que, na verdade, teve o seu crescimento associado à implantação da cidade industrial em 41, né? E é uma região que tinha, né, muitas terras públicas, porque foi originalmente uma colônia agrícola, né, do Estado, foi desapropriada porque tinha um manancial importante para abastecimento da cidade, né, planejada por Arão Reis, e ali foi implantado uma colônia agrícola, né, que faz com que se tenha dois núcleos, né, urbanos em Barreiro ainda hoje, né, ainda, bom, né, nesse período, sobretudo, né? Hoje eles acabaram se fundindo, obviamente. Mas a gente vai ter um que está aqui junto ao número 3, que é o Barreiro de Baixo, muito vinculado à Manesman, a implantação da Manesman, que é uma empresa de siderurgia, em 55, e muito vinculado a esse Barreiro Operário Fabril, né? Que é, né, vinculado à expansão, à consolidação da cidade industrial de Contagem. E a gente tem o núcleo de Barreiro de Cima, né, que é esse núcleo urbano, né, nesse momento, um núcleo de importância menor, e no qual vai se aproveitar a grande quantidade de terras públicas para implantar já alguns hospitais na década de 50. Pode passar. Bom, analisando então a localização desses, justamente onde estão esses hospitais, na verdade, é que vai estar o local de implantação da Vila Semig, né? A gente tem então o Júlia Kubitschek em 57, o Eduardo Menezes em 54, né? Essa era uma região que estava a casa de descanso do prefeito, não é governador, aqui está errado, né? E a gente tinha essa estrada, né, que vinculava a cidade de Belo Horizonte, né, com a localidade de Casa Branca. Pode passar. Bom, olhando a imagem de satélite, a gente vê claramente que existiam duas trilhas, né, em 53, né, na imagem de 53, uma que é uma trilha que vinculava essa estrada, que era a estrada para Belo Horizonte, com a localidade de Olhos d'Água,
e outra trilha que ela era uma espécie de corta-caminho entre o Júlia Kubitschek e o Eduardo Menezes, né? Ela passava por trás deles. Essas duas trilhas acabam se constituindo como as matrizes da Vila Semig. Pode passar. As rotas matrizes da Vila Semig, né? Pode passar. Em 67, a gente vê na imagem claramente o início da implantação do loteamento Flávio Marx. Tem que chamar a atenção de que se trata, nesse momento, de um loteamento precário, sem a titulação de fato, ele só vai ser aprovado em 75, né? A gente começa a ver aqui, junto com a implantação do Flávio Marx, o início da ocupação da Vila Semig, né? Justamente usando aquela antiga trilha que ia para Olhos d'Água, que agora vincula a subestação da Semig, por isso o nome Vila Semig, aliás, né? Vincula aquela antiga trilha, né, para o Hospital Menezes, né? Então, essas duas trilhas acabam se tornando as matrizes originais da Vila Semig, e a gente tem, nesse momento, um conjunto de rotas planejadas em que a gente vê que eles dão acesso a moradias isoladas. Não existe uma vinculação entre essas moradias. Pode passar, Gabriel. Bom, entre 67 e 72, então a gente começa de fato, né, uma ocupação mais característica da Vila Semig, né? Continuamos com essas rotas planejadas que dão acesso a edificações isoladas, são quatro com famílias de moradores, na verdade, né? Isso a gente sabe por outras fontes. E a gente tem no lado, né, direito já um conjunto de rotas que vão começar a vincular, né, essas ocupações, essas rotas, né, de conexão. Mas ainda permanecem aquelas trilhas como rota matrizes. Pode passar. Bom, só chamando a atenção que em 72 a gente tem a primeira repressão dessa ocupação, né? A Polícia Militar, que era proprietária desse terreno, tenta fazer uma reintegração de posse, são 40 famílias nesse momento, né? E é nesse momento que a gente começa a ver o surgimento de rotas de reestruturação. Justamente junto com a repressão vem, né, a rota de reestruturação, e no caso da Vila Semig é muito característico assim, que a gente começa a ter uma consolidação do Flávio Marx, né, do loteamento, que interrompe uma daquelas rotas planejadas que levava a um desses núcleos, né, que a gente tinha à direita. E é justamente nesse momento em que se interrompe uma dessas rotas planejadas que a gente tem uma rota de reestruturação que vai constituir um primeiro largo, que na verdade vai ser um espaço público dessa vila, vai acabar sendo muito significativo, e que vincula, né, a antiga rota planejada com a fonte de água, porque aqui a gente tem um fundo de vale, né, onde se coletava água e se lavava roupa, né? Pode passar. Bom, entre 75 e 82, então, esse processo, ele, né, se acirra, né, a gente vai ter a aprovação do loteamento Flávio Marx, e aí a vinculação de todas aquelas rotas planejadas com a rota matriz, né, a antiga rota matriz vai ser interrompida, porque à medida que os lotes vão sendo formalizados, eles vão interrompendo esses trajetos, e a gente acaba tendo só duas conexões com a antiga rota matriz, o que faz com que surjam novas rotas de reestruturação dentro desse tecido, né? Coincide com o momento em que a gente vai ter a fundação da Vila Semig, né, desculpa, da Associação da Vila Semig, que vai organizar o movimento, vai passar, né, a ter uma representação, e a gente tem a construção de uma capela pelos próprios moradores. Ambos vão se situar naquele largo, né, que é justamente o largo em que mostra, né, essas primeiras rotas de reestruturação. Esse é o momento em que a Vila Semig cresce muito, ela passa a ter 12 mil habitantes, e no momento da fundação da Associação da Vila Semig, 4 mil pessoas, né, 4 mil moradores assinam essa associação, então, o que mostra que a população estava extremamente organizada. Isso vai fazer com que a Vila Semig seja uma das vilas que vai acabar sendo contemplada pelo Programa de Desenvolvimento das Comunidades, que é o PRODECON, né, entre 81 e 82, e que vai fazer o levantamento, né, da situação dos lotes e das edificações para fazer a planta de regularização fundiária, né, que vai ser aprovada em 84. Pode passar, Gabriel.
Bom, aí só para a gente continuar a entender um pouco esse processo, então, entre 83 e 89, a gente tem a aprovação da planta né, de parcelamento da Vila Semig, não há uma mudança significativa nas rotas de reestruturação, o tecido já está consolidado, e a única diferença é que naquela antiga, né, trilha que vinculava a rota, né, que é a Rua Paisão, né, que era a trilha para Olhos d'Água, e que depois foi interrompida pela subestação. Essa rota, né, que está em vermelho, que é a antiga matriz, né, que vincula lá com o Hospital Menezes, nela, né, no meio do caminho, vai ser implantada a escola da Vila Semig. Pode passar, Gabriel. Bom, a gente está fazendo isso, né, para um conjunto de favelas, a gente não está sendo ambicioso, né, de pegar as 65 favelas que surgem nesse momento, mas a gente está pegando alguns casos e analisando esses processos para ir tentando identificar né, em que momento tem essa mudança de chave, em que momento surge uma rota de reestruturação, porque é muito significativo que ela seja feita sem intervenção do Estado, sem um agente claro intervindo dentro do território, né? Então, não é nem igreja, não é o Estado, não é uma instituição constituída, quer dizer, possivelmente, muito possivelmente, são os próprios moradores se organizando e por isso surgem essas rotas de reestruturação. Então, é esse indício, né, que a gente constrói a partir da morfologia urbana e que a gente está indo buscar nessa análise dessas favelas, né? O Gabriel vai mostrar mais uma, né, Gabriel? Vai mostrar, né, mais um detalhe, mas vamos passar rapidinho. Bom, o outro projeto, pode passar, Gabriel, é o projeto Mapas, né? Então, como eu falei, é um projeto, pode ficar naquela, Gabriel, antes, volta. É um projeto que, na verdade, foi construído, né, em parceria com a Ferrovia Centro-Atlântica, por um problema que eles têm de gestão do território, que tem muitas mortes de atropelamento, tem processos civis que, né, por deslizamento de ocupações nas faixas de domínio que acabam gerando mortes. Então, eles precisavam de algum instrumento para fazer uma gestão do território mais adequada e evitar a quantidade de problemas que eles acabam tendo em função, né, da falta de planejamento. Pode passar. Bom, o que o LAP, né, contribuiu nesse projeto foi uma análise pormenorizada das favelas, né, que estão junto a essas linhas, né, férreas, a faixa de domínio, tentando entender por que algumas estavam mais estáveis do que as outras, quais eram os indícios que tinham, né, que permitiam que algumas né, tivesse um conflito menor entre o limite da faixa de domínio e a vila, né, e outras continuamente tem esse processo de remoção né, e de ocupação dessa faixa de domínio, gerando esses conflitos de atropelamentos e deslizamentos, né? Porque, afinal de contas, a faixa de domínio, tem que lembrar, ela tem uma movimentação de terra de talude para cima, talude para baixo, né? E esses taludes são bem instáveis no momento de chuva. Pode passar. Eu vou passar rapidinho só para mostrar que a gente foi analisando uma a uma. Pode ir passando os slides, Gabriel, que eu não quero, né, atrasar mais ainda. E a gente foi analisando também como é que foi o processo de reconhecimento dessas vilas, né? Em que medida elas foram reconhecidas pelos planos diretores de Belo Horizonte, no caso, né? E aí a gente construiu um índice de vulnerabilidade a novas ocupações, eu estou resumindo muito para fazer no tempo, né? Mas que tenta, de um lado, analisar a vulnerabilidade intrínseca da faixa de domínio, o quanto acessível ela é ou não é a partir da cidade. Do outro lado, os aspectos tendenciais dos aglomerados existentes, então tentando identificar aqueles que são mais estáveis por estarem mais tempo, estarem legítimos, têm alguma segurança de posse, né? Enfim, e as bordas desses aglomerados, o quão difícil de serem ultrapassadas elas são ou não, o quanto elas condicionam a ocupação ou não. A demanda habitacional, tentando entender tanto processos que são, né, da própria região em que se insere, o quanto existe uma demanda por moradia nesse local, quanto os próprios processos das vilas, o quanto tem uma tendência a ter muita coabitação, uma necessidade de expansão mesmo dessa vila. E a dinâmica urbana, aí analisando vários aspectos, como sintaxe espacial, localização de espaços com emprego, usos incômodos dentro do tecido urbano, enfim, uma série de, né, a fragmentação do tecido, enfim, tem uma série de questões que a gente analisa dentro da dinâmica urbana
E combinando essas 4 variáveis, a gente construiu esse índice de vulnerabilidade de ocupações para que a ferrovia consiga antecipar esses processos, enxergar onde é mais frágil, onde é mais vulnerável, onde ela tem que ter alguma política, algum projeto para poder se antecipar a esses processos. É isso, basicamente. Passar para... Boa tarde, boa noite, né? Deixa eu me apresentar primeiro. Vocês conseguem me ouvir bem? Ok. Bem, né, eu sou Letícia, né? Eu sou mestranda no programa de Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura, né? Eu estou com o AP já desde 2020, 2021, mais ou menos, né? Primeiro com bolsa de graduação, agora no mestrado. Estou desenvolvendo a minha pesquisa no laboratório e também participando do grupo de pesquisa do Terra Urbana, né? Que eu fui convidada pela professora Gisela. Pode passar. Só trazer um pouquinho dessa trajetória, até para conseguir amarrar um pouco dos nós, né? O primeiro contato com a morfologia urbana, com esse campo, foi através da disciplina de PIAL, que a Cris comentou, né? A gente fez numa área da Regional Leste, Belo Horizonte. O meu grupo trabalhou com um pouco dos conceitos, né, da escola italiana, então a gente fez os croquis da Vila Ferroviária lá e dos bairros, e mais ou menos desde essa época eu me tornei obcecada por esse bairro em Belo Horizonte, né, que é a Vila Edgar Werneck, que dessa disciplina de PIAL virou o meu objeto de pesquisa no mestrado. Então, toda essa trajetória passando realmente pelo LAP, por esse desenvolvimento meu. Pode passar. Bem, vou trazer um pouquinho da minha pesquisa, eu vou tentar ser bem sucinta, mas mais para falar um pouco de como está sendo esse desenvolvimento dentro do laboratório, que está contribuindo bastante para a minha análise, né? Essa região leste de Belo Horizonte é muito marcada pela Ferrovia Central do Brasil, né, a FCB, e a minha área em específico é uma espécie de vila ferroviária, né, que é a Vila Edgar Werneck, que em provavelmente 29 e 34 ocorre, né, a instalação da vila junto com um pátio de oficinas, um grande pátio de oficinas, né, que é um equipamento urbano que foi atraindo bastante e realmente desenvolve toda essa característica ferroviária que você tem no entorno. Pode passar. Mas é um bairro que vai se desenvolver um pouco longe desse conceito clássico da vila ferroviária. Ela se torna um pouco... ela se desenvolve muito rápido, ela é ocupada muito rápido, nos anos 40, 50, né? E sem uma organização, de fato, da ferrovia, da companhia férrea, né? E aí ela acaba considerada um assentamento precário pela municipalidade, seja pela falta d'água, de esgoto, né, de acesso à luz, e também pelo conceito vigente na época, né, quando a gente está trabalhando, né, o que é um assentamento precário e o que não é, nos anos 70. Ela vai receber um processo de regularização fundiária precoce em 76, que perdura até 82, e é mais ou menos esse o meu recorte da pesquisa, né? Entender um pouco de como esse bairro desenvolve, chega mais ou menos, né, na época da regularização, como se deu esse processo. Pode passar. Bem, uma das primeiras etapas foi essa constituição do tecido, né, analisar um pouco desse território, e isso, novamente, as aulas, as disciplinas com LAP vão agregando bastante. Pode passar. Bem, só aqui mostrando um pouco de como foi feita a análise e os mapas, né, a gente tem a gleba original, né, que é comprada em 1920, da antiga Fazenda Boa Vista, é uma grande latifúndio, essa Fazenda Boa Vista, boa parte da Regional Leste, inclusive, foi desmembramento dessa fazenda. Essa é comprada pela Ferrovia em 1920. Esse é mais ou menos o formato da gleba original, né? Uma das coisas importantes é a colocação dos trilhos férreos, né, que já são finalizados antes da inauguração da capital, em 1897. A gente tem o Ribeirão Arrudas na porção oeste. Pode passar. A implementação da Estação Experimental Agrícola, hoje o Horto Florestal de Belo Horizonte, ele data de 1912. Pode passar. A estação Horto Florestal, que é a estação, né, de 1925, tudo isso foi feito também buscando documentos, comprovações, né, históricos e tudo mais. Pode passar.
Agora é tipo um gifzinho, né? O pátio das oficinas, que data entre 29 e 34, pode passar. E, né, os caminhos originários que a gente não consegue reconstituir muito bem pela falta de documentação e a mudança que vai tendo no território na época, né? Mas a gente sabe que na época da implementação da ferrovia, a rota para gorduras vai ser estabelecida, né, na porção leste, né, como limite da gleba, e a rota para a antiga fazenda Marzagânia vai ser essa rota de assentamento que a gente vai ter. Se elas eram a mesma rota e elas estavam desmembradas de forma diferente, a gente não consegue ter certeza. E a partir de 1920 a gente tem esse formato específico. Pode passar. Aí, um dos desafios, né, que a gente está tendo na pesquisa, né, é olhar esse crescimento a partir da forma urbana, né? Até agora eu fiz de um quarteirão apenas, mas voltando muito a análise para a parcela, para o lote, pela capacidade que ele tem de vincular lugar e função, né? E também para documentar essas variações crônicas. É muito interessante ver que a unidade do lote, da parcela, é essencial no debate legal sobre regularização fundiária, no debate da época. Então, fazer essa análise da forma urbana voltada para essa unidade, ela conecta bem todo o tema, né? Então, é uma opção que a gente foi tendo. Pode passar. Aí vai começar uma análise mais histórica, eu vou tentar ser rapidinha, né? Mas o formato... Pode passar mais um. Opa. A gente tem... Essa é a planta cadastral de 42, né? Produzida um pouco antes, publicada em 42. E a gente vê só tem um prédiozinho solitário, né? Nesse quarteirão da porção norte, essa casinha inicial, e que está tudo bem afastado, né? Tanto dessa rota de gorduras, tem umas casinhas mais próximas ali, na região sudeste, ligado à rota da Marzagânia. Pode passar. Pode passar? A foto aérea de 53, né? Esse primeiro registro que a gente tem, um bairro pouco adensado, né? Mas já tem os pequenas rotas internas. Pode passar. Né? Os primeiros caminhos internos, estabelecimento dessa rota limite borda da parcela, a quadra de futebol já aparecendo também, um importante ponto de socialização ferroviária. Só nesse bairro a gente tem 4 quadras de futebol, né? É significativo. E a gente vê a formação de espécies de pequenos quarteirões, né? Ali dentro, caminhos que vão se dando. Pode passar. Em 53 também a gente vê uma rota de retificação, que é Gustavo da Silveira, que é quando aquele instituto experimental se torna o horto florestal, né? Então, esse vínculo maior com o centro. Pode passar. Alguns lotes com características rurais, e a gente começa a ver também, igual a gente falou dos indícios, né, a relação também com a quantidade de migração sertaneja que a gente tem também no bairro, muito presente, né? Então, essa forma de habitar não tão urbana, com algumas características um pouco mais rurais. Pode passar. O lotezinho inicial, que eu gosto sempre de ver ele. Pode ir passando. A foto aérea de 67, a gente fez a mesma análise, vou tentar ser mais brevezinha, porque vai ficando meio parecido, né? Mas a gente vai vendo... Pode passar, Gabriel. Pode passar sem medo. A gente pode ir vendo, assim, realmente que o tecido vai mudando, né? E a gente vai ter esses pequenos caminhozinhos diminuindo. Alguns se consolidam, mas muitos vão desaparecendo junto com essa densificação do bairro. Pode ir. Pode ir. O de 79, a gente só tem a planta, a gente faz a mesma análise, os caminhos agora quase não são presentes, os lotes vão desaparecendo, né? Os lotes vão se marcando, né? E os caminhos vão desaparecendo. A gente tem, desde pequenos quarteirões, um grande quarteirão. Pode passar. Pode ir. E a imagem de satélite 24, que como é hoje, um bairro muito adensado, onde esses pequenos caminhos desaparecem, são incorporados aos lotes, né? No máximo resta um beco, uma viela. Pode passar. Pode ir. Pode ir. Agora, né, falar só o fechamento, isso aqui é um pouco de como estava o desenvolvimento, né, dessa parte mais direta da minha pesquisa, da forma da morfologia urbana, como tem me auxiliado a entender a história do bairro. Falar um pouquinho só das outras atividades que a gente realiza, que eu acho que
fecha um pouco da participação da pós-graduação no LAP, porque é um laboratório que realmente não... Os professores têm um hábito não só de colocar a gente para fazer o nosso mestrado, mas também de fazer outras atividades internas, né? Fazer uma formação um pouco mais completa do pesquisador. É uma coisa que eu agradeço muito de ter essa experiência. Então, a gente tem alguns seminários internos, temáticos, onde a gente já... Eu não achei fotos, mas é bem divertido, a gente faz os alunos da graduação com alunos da pós, né? Apresenta temas, para mim, que é da pós, é uma ótima forma também de praticar o lecionar, né? Que é algo bem interessante. Os estágios docências, né? Que a gente faz de várias formas. Inclusive, o Matheus comentando aqui, ele pegou o desafio de fazer em Piau, né? Mas são atividades muito bacanas de serem feitas, né? E essa promoção de encontros e trocas, né? Seja com outros alunos do mestrado e do doutorado, que é um programa interdisciplinar, então a gente está sempre trocando com muita gente, né? Elas citaram a professora Maria Rita, da Biologia, tem professores que trabalham também muito com patrimônio, então a gente traz essa morfologia urbana para análise de cidades históricas também, que é muito bacana, né? A gente apresentou, um grupo de amigas do mestrado, no PNUM também, não era o trabalho que a aluna está desenvolvendo sobre morfologia, né? Eu fiz entrar um pouquinho e a gente vai desenvolvendo, vai criando essa rede, e essa promoção de encontros de eventos e congressos também são muito importantes para a nossa formação. Então, é basicamente isso, uma apanhada assim, da pós-graduação, né, junto ao LAP. Obrigada. Então, gente, agora para fechar, eu sou aluno de graduação, eu componho a pesquisa Terra Urbana no Laboratório da Paisagem, que atualmente é coordenado pela professora Gisela, e... Ai, calma que não tá passando. Pronto. Então, gente, a minha trajetória no LAP, ela começou quando, despretensiosamente, eu peguei uma disciplina optativa com o professor Stael sobre morfologia urbana e eu me identifiquei muito com o tema e, assim, foi a melhor optativa que eu já fiz. E nisso ela me deu o livro dela, O Fundamentos de Morfologia Urbana, e eu me identifiquei muito com o tema, já li logo em seguida, e aí depois eu acabei integrando, né, o Laboratório da Paisagem na pesquisa Terra Urbana da Gisela, que eu sou muito grato por fazer parte. Mas vamos lá. É, Na pesquisa, eu não sei se a professora Gisela falou, mas a gente tem alguns eixos, e o meu eixo é o eixo responsável pela morfologia urbana nesse contexto. Então, aqui a gente vê os diversos levantamentos que a gente tem, e a partir de uma análise minuciosa que a gente reconhece os pequenos grãos, os padrões de ocupação e os traçados das rotas, a gente identifica essas favelas para levantar quais que eram essas favelas e, enfim, quais que são essas relações com os outros eixos de pesquisa, né, que é relacionando com a história fundiária e com os agentes que fizeram parte dessas constituições desses tecidos. Aqui são, aí a partir da análise desses aglomerados, desses grãos, desses padrões de ocupação, a gente fez os mapas e mapeamos as vilas e favelas em 1942. Aqui a gente tem como referência o perímetro da contorno, né, que é o perímetro da cidade planejada, e em 42 a gente já percebe que já está no processo de expansão. Em 53, a gente percebe um crescimento da mancha urbana e um crescimento das favelas em Belo Horizonte. Aqui em 1972, a gente já percebe um crescimento bem grande para outros vedores da cidade. E aqui em 1979, a gente também observa que esse crescimento da cidade ele se manteve. Aí aqui em 1989, a gente percebe finalmente uma maior consolidação e densificação da mancha urbana, né, da cidade, tanto o crescimento da mancha urbana e o crescimento dessas formas de ocupação, né, que são as vilas e favelas. E aqui a gente, como a professora Gisela falou, a gente usa a morfologia urbana para entender a morfogênese dessas favelas, né? Como que elas surgiram, e a gente utiliza principalmente a escola italiana. Aqui é uma análise sobre a Vila
Santana do Cafezal, em 1972. A gente observa a morfogênese dela, as primeiras rotas que deram origem a esse tecido, né, indo em direção ao curso d'água. E aqui a gente já percebe algumas rotas edilícias planejadas, rotas de conexão, e a gente percebe aqui em 1979 que tem um crescimento, né, de ocupações ao longo das rotas, matrizes identificadas, o estabelecimento dessas rotas planejadas e a reestruturação, né, de algumas rotas que acontece ao longo do tempo. Aqui a gente pode ver que algumas rotas elas mudam um pouquinho de lugar, né, conforme esse território vai se formando e esses fluxos vão se intensificando. E a gente percebe uma densificação maior do tecido. Aí, outras atividades que a gente desenvolve no LAP, a gente faz seminários internos temáticos sobre esses temas. Eu também realizo o georreferenciamento de voos aerofotogramétricos. Eu estou georreferenciando o de 1967 no momento. E também a professora Gisela está sempre indicando obras, né, para a gente estar lendo complementares de morfologia urbana, para sempre estar tendo esse embasamento e, e essa análise mais aprofundada. É isso, pessoal. Foi essa a nossa apresentação.